Good evening, everyone. We will start shortly. Please take your seats. Thank you, ladies and gentlemen, distinguished guests, and SIM authorities. Welcome to the event Latin America and the Caribbean, Regional Digital Health Initiatives that can inspire global change. It is my honor to open this co-branded session organized by the Inter-American Development Bank, taking place during the second meeting of the Health Working Group of the G20. We are gathered here, both in person and virtually, to explore how the Latin America and Caribbean region is paving the way towards a digital health transformation that can inspire other regions and countries to follow the same route. Before we proceed, I would like to inform everyone about the interpretation services available for this event. For those present in the room, please make sure to pick up the interpretation equipment and headphones if you haven't already done so. This will allow you to access real-time interpretation in Portuguese, English, and Spanish, ensuring you can fully engage with the discussions and insights shared today. For our remote participants, we have also arranged for a simultaneous interpretation. Please select the corresponding audio channel to listen to the event in your preferred language. As we delve into the heart of today's agenda, we will first explore the IDB-PAHO Alliance and the Pan American Highway for Digital Health, a landmark initiative aimed at revolutionizing trans-border healthcare through data exchange. This segment will showcase how this alliance is supporting the region in enhancing healthcare accessibility, efficiency, and patient-centric care. Following this, we will transition to a moderated discussion where leaders from selected countries in the region will take the stage to share their pioneering innovations in digital health. This discussion will focus on both regional and national levels, shedding light on how these countries are harnessing the power of digital health to improve outcomes and access. Through this dialogue, we aim to illustrate the critical role of initiatives like the Pan American Highway for Digital Health in fostering the adoption of digital health standards and creating robust frameworks for regional data exchange. We will conclude our event with closing remarks from Japan, the first official donor of As palavras do Japão, marcando uma evolução considerável em termos de evolução digital. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui e que tenhamos uma discussão produtiva. Comecemos então forjando este futuro para uma saúde sem barreiras em um mundo mais conectado. Para a nossa próxima sessão, eu gostaria de convidar o diretor da Divisão de Saúde. Muito obrigada a todos os participantes, online e pessoalmente. Obrigada por Anestela Haddad, por ser a nossa host. Hoje nós falaremos com líderes de Salvador, Jamaica, Argentina e Brasil, começando com uma conversa rápida com o Marcelo, nosso chefe em desenvolvimento digital da OPAS, com quem nós temos trabalhado conjuntamente e poderemos estabelecer um contexto para que os países possam participar da discussão. Muito obrigada, Pablo. Senhora Anestela Haddad, é um prazer compartilhar o palco com a senhora. Só para dar um resumo em termos do desenvolvimento interamericano do banco, não sei se já temos a apresentação PowerPoint, nós temos alguns slides, mas a ideia é mostrar algo que já foi dito na sessão do plenário, em termos de como nós estabelecemos essa colaboração que basicamente se baseia em acordos técnicos, confiabilidade, e também temos uma discussão que começou em 2016 com todos os países da região do Caribe. Gostaríamos de dizer que essa ideia veio da região do Caribe, onde eles sugeriram a OPAS
que fosse trabalhado num conceito em termos de sistemas de informação de saúde. Essa foi a sugestão feita pelo embaixador Paul Ricketts. E naquela época de 2016, ele pensou sobre isso, pois o setor da saúde precisa de dados de todos os possíveis setores do governo, não apenas de lugares específicos. E ele já era visionário com esse conceito. Deste modo, vocês vão ver aqui nos slides que em Kingston nós fizemos um co-hosting com o governo da Jamaica. E é por isso que hoje nós o temos como um dos líderes de implementação no Caribe, em termos de implementação no sistema, no setor de saúde. Nós trabalhamos e definimos com eles um novo framework para sistemas de informação, que é o ISOH. Outro slide, por favor, obrigada. Essa é a reunião que eu estou mencionando, e o ponto-chave aqui é que nós concordamos com todos os países membros em 2016 com a definição, primeiro, de diversos países para trabalhar numa base. Assim, nós entregamos um framework que tratou de 4 áreas estratégicas: uma de governança, informação e tecnologias e plataformas; a terceira, informação e controle de dados e informações; e a quarta, inovação. Em 2016, definimos algumas recomendações de como podemos posicionar o sistema da saúde em termos de transformação digital do governo. Tudo isso foi feito em colaboração com a EDB, como vocês podem ver na foto, e nós concordamos com esse framework e organizamos e vimos como isso está alinhado com países da América do Sul. Em 2018, se passarmos ao próximo slide, nós passamos para uma resolução, ou talvez o próximo, por favor, e aí podemos voltar. Passamos uma resolução que foi apoiada por vários países e que eu sempre reconheço no Brasil, porque o Brasil foi um campeão de sistema digital e evolução de dados para a saúde, etc. Então, nós passamos essa resolução de sistema digital e começamos com um modelo conceitual. E depois tratamos com os Estados-membros. E em 2021, nós fizemos algo que é considerado uma evolução para fins de evolução e melhoramento do sistema digital e transformação do sistema digital de saúde, que foi organizado nos outros 8 princípios que serão apresentados a seguir. Então, esse é um resumo de 5 minutos dessa colaboração. Nós temos uma parceria forte, trabalhamos em mais de 20 países na região e temos reuniões periódicas para coordenar essas ações. Também estamos trabalhando no contexto da nova aliança que foi mencionado pelo diretor das ações aqui da OPAS, presente conosco, e nós estamos sempre tentando colocar esse elemento de transformação digital. Nós estamos incorporando esse conceito, e a OPAS, o Banco Mundial tem trabalhado nessa iniciativa. Então, nós temos muitos elementos dentro dessa colaboração que eu acredito 5 a 6 meses atrás têm que ser celebrados entre o diretor da OPAS e o presidente da BID para celebrar os 5, 6 anos de colaboração, e todos mencionaram que nós temos que usar esse exemplo para expandir para outras áreas em ambas as organizações da OPAS e da BID. Então, nós agradecemos pelo apoio e passo a palavra ao senhor. Obrigada. Eu acho que para nós foi muito importante quando trabalhávamos na Jamaica e descobrimos realmente os 2 elementos principais
A transformação digital tem que ser liderada por países, nós temos que ter uma liderança forte por parte dos países e temos que trabalhar conjuntamente em termos de organizações num sistema integrado para apoiar países. Então, nós fizemos nossa própria transformação interna do BID para fazer esse tipo de inovação, mas nós não estávamos vendo a evolução em termos de qualidade, uso de recursos, performance melhorada do sistema, etc. Então, para isso, nós decidimos criar um grupo específico para o sistema de transformação digital dentro da BID. E aí desenhamos o que chamamos de casa digital, onde complementamos os princípios da OPAS com 6 pilares. E gostaria de insistir que nós temos que ter uma infraestrutura e um equilíbrio de políticas para realmente ter uma transformação. E é isso que nós vemos nos países que estão aqui presentes hoje. Nós estamos num novo momento onde podemos falar do uso da saúde digital para populações indígenas, por exemplo, ou para confrontar as dificuldades da NCD ou de problemas mentais que temos na região. E aí podemos passar para a próxima etapa em termos de monitoramento digital para uma próxima pandemia, por exemplo. É isso que faz uma diferença quando trabalhamos conjuntamente. Eu insisto com a liderança dos países. Tendo dito isso e dado o tempo que gostaríamos de dar aos palestrantes, passaremos a palavra. Muito obrigada, Pablo. Eu gostaria de convidar para essa discussão o líder digital, a secretária de Informação e Evolução Digital, Ana Haddad, e temos a participação online, Dustin Bryan, do Ministério da Saúde da Jamaica, Frederico Augustin, do Secretariado de Supervisão de Dados e Monitoramento da Argentina, assim como El Salvador. A minha primeira pergunta vai ser direcionada à Ana Estela Haddad. Eu vou fazer a pergunta em português. O maior país da região da América Latina e Caribe e tem o desafio de gestionar, compartilhar e analisar dados de mais de 200 milhões de pessoas. Como o Brasil está construindo o seu trecho da Rota Pan-Americana para a Saúde Digital através da Rede Nacional de Dados em Saúde e outros esforços? E quais lições principais você gostaria de compartilhar com outros países nessa jornada? Well, good night. Boa noite a todos. Thank you. Obrigada por estarem aqui. Eu gostaria de agradecer a BID, Leonardo, Dr. Pablo e a OPAS, Dr. Marcelo D'Agostino, pela oportunidade deste evento paralelo para compartilhar experiências entre países. Nós dissemos, eu vou falar em português. E o Marcelo vai falar em espanhol e o Dr. Pablo vai falar em inglês, mas nós vemos que ninguém está usando os fones, então acho que seria melhor se falarmos em inglês, como fizemos o dia todo. Então, desculpa a minha falta de fluência, mas farei o meu melhor. Bom, como o ministro acaba de dizer, numa sessão fechada que tivemos, o Ministério da Saúde, dentro do mandado do presidente Lula, criou um novo secretariado de informação e saúde digital, e isso foi muito importante, pois nós estamos tentando unir as coisas, integrar muitas coisas que já estão acontecendo, mas que estavam fragmentadas. Então, por exemplo, o nosso departamento de informação e informática, DataSUS, tem 35 anos de existência e durante todo esse período ele criou mais de 400 sistemas de informação.
E todos esses sistemas são importantes para programas diferentes. Nós temos cidades históricas, nós não podemos jogar tudo isso fora e começar do zero. Isso é o que já temos e temos que usar isso. Depois nós temos um outro departamento de monitoramento, avaliação e informação estratégica. Esse departamento olha para os dados, verifica a integridade dos dados, como podem ser usados, como indicadores podem ser criados, mensurados em termos de políticas. E aí nós temos um departamento de saúde digital e inovação, onde nós temos a telesaúde e questões de inovação igualmente. E o que estamos fazendo agora, hoje nós lançamos um programa nacional que nós chamamos SUS Digital. E na sua base, em termos de iniciativa, como o Leonardo mencionou, nós temos a Rede Nacional de Dados de Saúde. Isso é uma plataforma de interoperabilidade. Então, dado que nós não podemos realmente integrar os sistemas, nós temos essa plataforma onde nós construímos nesse conglomerado de dados. Nós decidimos se, por exemplo, os dados eletrônicos do paciente, alguns serviços usam o nosso do SUS para fins de monitoramento, outros têm sistemas privados, e decidimos que o mínimo de dados que tem que ser usado é estabelecido tal, e assim transformamos como dentro de um modelo computacional, e aí podemos ter uma troca de padrões de troca de dados. Então, agora nós estamos no caminho de construção dessa rede nacional de dados saúde. E é avançado, por exemplo, em vacinas, nós já temos os dados clínicos de cuidados primários, mas nós não temos informações de alta complexidade hospitalar, pois nós estamos caminhando em direção a um recorde comum de dados. Mas uma vez que nós tivermos isso, nós poderemos fazer recomendações para os hospitais do SUS. Então, uma vez adotado esse prontuário eletrônico, nós construímos a interoperabilidade do sistema com essa rede. Então, é assim que nós temos feito essa evolução. Construindo em cima dessa plataforma, nós podemos ter três interfaces. Uma delas é o aplicativo. Nós temos um aplicativo maravilhoso chamado Meu DataSUS para os cidadãos, onde eles fazem o download do app, têm suas informações clínicas, como o certificado de vacina, e sabem se eles estão na lista de transplantes, qual é a posição deles. Temos um aplicativo para promover e estimular doações de sangue. Então, eles têm essa rede na qual eles podem doar. Temos funcionalidade para que os cidadãos avaliem os serviços oferecidos no serviço primário de saúde, avaliando a unidade e o profissional que os atendeu. E isso é mais ou menos como funciona. Nós temos um aplicativo para os fornecedores de saúde que tem os prontuários eletrônicos. E é um espaço em todo o país onde o paciente tem suas informações sobre todos os lugares que ele já foi, por todo o país, e nós temos um aplicativo para os gestores. Temos um outro nível de agregação onde
eles podem ter acesso à informação que precisam para tomar decisões. Muito obrigada, secretária Haddad. Nossa próxima pergunta vai ser feita para o secretário da Jamaica. A Jamaica é um local onde o sistema de informação. Como a Jamaica está construindo uma saúde digital robusta, passando pelas questões legais e a perspectiva de recursos humanos e informação de sistemas? Thank you very much for that question, and thank you. Can you hear me properly? Can you hear me well? Podem me ouvir? Sim, podemos ouvi-lo. Hello? Okay. So thanks very much for that question. So Muito obrigada pela pergunta. IDB on a revolution in Jamaica. A revolução da BID é uma revolução na Jamaica. Existem muitas oportunidades de colaboração com o governo, pois a saúde digital não é uma intervenção de saúde apenas, está interlinkada com a infraestrutura e a infraestrutura do governo e das pessoas do país. Então, nós temos tido muitos aprendizados ao longo do tempo, e como foi apresentado mais cedo, nós temos implementado intervenções dentro desse framework, através do qual temos trabalhado com esses 4 formas de manejo de dados e informação, The implementation of que our guia a implementação dos trabalhos realizados e a transformação digital em geral, tendo um paciente e um prontuário. E isso realmente captura todas as áreas de trabalho, onde nós tentamos assegurar a implementação de sistemas e estruturas centrados em paciente. Então, um paciente, um prontuário é a ideia for each patient. que usamos para facilitar uma compreensão coerente desse cuidado específico, assim como acessibilidade à informação e à saúde. Essa filosofia garante que nós podemos garantir um atendimento personalizado e responsável, e tentamos promover, através dessa filosofia, uma colaboração entre os sistemas de saúde privados e públicos, e pedimos desculpa e o que está alinhado às questões de privacidade e segurança. Dessa forma, isso nos permite analisar os dados da devida maneira para compreender e ter melhores resultados para com os pacientes. Dessa forma, nós temos olhado para o nosso sistema digital, não apenas como uma integração e criação de espaço para interoperabilidade, mas também para soluções diferentes que nós temos. Nós temos cerca de 23 soluções que podem garantir que todos os pacientes e suas informações podem ser acessadas dentro dessa filosofia de um paciente, um prontuário. Também integrando isso dentro de outros sistemas. A BID tem trabalhado com o governo da Jamaica, perdão, para a identificação nacional de soluções que permitem ver todos os cidadãos dentro desse espaço e garantir que sejam identificáveis e devidamente rastreados, com essa informação que vai auxiliá-los a passar pelas negociações com o governo em diferentes áreas de colaboração que nós temos entre o Estado e o indivíduo.
deste modo, isso está no contexto da nossa colaboração com a BID, mas mais importante, em novembro deste ano, o governo da Jamaica introduziu Legislation. a legislação de proteção de dados, e essa legislação de proteção de dados codifica e adentra algumas das questões filosóficas sobre a saúde, como a proteção dos prontuários de pacientes, dados de pacientes, garantindo que nós tenhamos a responsabilidade necessária dentro desses sistemas. Desse modo, não implementa apenas leis, mas também métricas de governança e provisões de proteção de dados para todos. E isso é muito, muito importante para a implementação de qualquer solução que nós tenhamos a implementar no futuro. O trabalho que nós temos que realizar é significativo dentro dessa revolução que estamos tentando criar na Jamaica, e nós estamos olhando para garantir que esses investimentos sejam sustentáveis através da criação de organizações estruturadas. Então, dentro da legislação, nós temos o Conselho da ICT, proteção de dados, proteção de dados institucionais e instituições que nós temos aqui no Ministério de Saúde, e temos criado sistemas de informação para a unidade de saúde dedicados à definição desse plano de implementação digital aqui na Jamaica. Então, dentro desse contexto da conversa, existem vários investimentos que nós fizemos, muitas coisas que aprendemos através da colaboração com a BID e OPAS, e usamos isso agora para lançar uma revolução digital que vai... A interpretação pede desculpas, o áudio do participante cortou. Muito obrigada ao secretário. Nossa terceira pergunta vai passar para Pedro Herrera. A Argentina tem um desafio sendo um país federativo, mas tem promovido a interoperabilidade baseada numa referência de frameworks robusta e na incorporação de infraestrutura a nível nacional. Dada a complexidade como país federal, poderia discutir um pouco dos padrões, dos estándares, como o resumo dos pacientes internacionais? Escuchamos. Adelante, por favor. Eu quero agradecer ao banco, ao BID e à OPAS por convidar-me e contar que estamos iniciando um novo governo, um governo nacional, sim, apostando na saúde digital. E assim é um orgulho voltar a trabalhar nesta linha, nesse ciclo que nós estamos trabalhando. E para responder à pergunta, eu lhes conto que sim, a Argentina é um país extenso e federativo. Aqui, isso também nos leva a situações de saúde que tenha muitas assimetrias. Mas, além de tudo isso, evidentemente, tendo políticas públicas nacionais, nem sempre as decisões que nós tomamos, os gestores da saúde, nós temos com o mesmo acesso às informações, gerando um acesso aos resultados e o serviço de saúde dos cidadãos não seja sempre o mesmo. É muito importante no momento de tomar decisões, e por isso queremos que os padrões de interoperabilidade ou outros acordados para poder conseguir informação sejam elementares para poder diminuir essas brechas que temos devido à fragmentação que temos nos sistemas de saúde na Argentina. Se estamos trabalhando continuamente no desenvolvimento da interoperabilidade que nos permite conectar
aos executores dos diferentes subsistemas para que possamos compartilhar a informação da saúde dos nossos pacientes. E um exemplo claro, além do resumo, eu vou contar-lhes que estamos trabalhando para implementar o cartão eletrônico nacional, independente dos subsistemas onde os pacientes estejam, porque entendemos que a interoperabilidade, esses recursos nos permitem acompanhar o paciente na sua trajetória, procurando os cuidados. Então, acreditamos que, efetivamente, a adoção de padrões é necessária. Os padrões são necessários para poder acompanhar o cuidado com os nossos cidadãos. Muito obrigado. Ok, nossa quarta pergunta vai para o secretário Menendez de El Salvador, como o atual presidente da Raxel. Como que El Salvador está construindo a Pan American Highway? E por que a interoperabilidade entre fronteiras é uma prioridade? Como que a Raxel apoia esses esforços? De um ponto de vista diferente, eu vou falar do ponto de vista de El Salvador. Nós desenvolvemos muitos esforços com o passar dos anos, desde 2019, foi destacado o planejamento dos serviços de saúde, mais de 81 hospitais nacionais e mais de 717 locais que formam toda a rede de saúde. E assim tivemos outros programas que incluem 187 sistemas públicos de saúde conectados, digitalizados, não somente com equipamentos, mas também com infraestrutura tecnológica que suporte e que ofereça as ferramentas necessárias para os médicos, para que eles possam trabalhar. Então, um intercâmbio de dados também é importante e que nos possamos comunicar através de um processo. Assim mesmo, em tempos pós-pandemia, El Salvador foi um dos primeiros países que conseguiu implementar esse sistema. E esse é um passo muito importante para o país, para poder avançar e poder priorizar o que para a nossa região é importante e que nos permite começar a gerar essa conectividade ou uma interoperabilidade nas fronteiras. Uma das coisas que nós estamos fazendo foi justamente abordar soluções tecnológicas avançadas para a padronização dos dados na saúde. Desta forma, nos baseamos nas plataformas tecnológicas para o trabalho médico. E um dia vamos impulsionar uma criação de rede de confiança e também uma melhoria do acesso nos serviços de saúde por parte dos migrantes. Assim, nós estamos trabalhando nesses serviços de saúde transfronteiriços para permitir a construção de um espaço para termos mais dados. E assim, vamos orientar todos os esforços durante 2024 para consolidar esse projeto. E é sumamente importante que a região latino-americana e o Caribe possam ter uma interoperabilidade de dados para trabalharmos como região, para podermos funcionar como região e para termos melhores condições de saúde. Obrigado. Ok, nossa próxima pergunta. Secretariado, como o G20 pode apoiar a convergência da Rota Pan-Americana para a Saúde Digital com outras iniciativas globais e regionais para permitir a troca transfronteiriça de informação de saúde? Obrigado, Leonardo. Bom, eu preparei algumas palavras aqui anteriormente. A importância nossos esforços regionais e internacionais de padronização e interoperabilidade. A arquitetura global precisa ser consolidada sob os princípios de privacidade, segurança e confiança. Isso, crescentemente no cenário recente, o analfabetismo literal ainda é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, a importância da abordagem e de uma solução centrada no usuário
na jornada do processo inteiro do cuidado com a saúde. No processo, nós precisamos desenvolver soluções que integram e que colocam o cidadão como proprietário dos seus dados de saúde. Então, existem, especialmente desde a pandemia, vários esforços globais e redes trabalhando em direção a uma troca transfronteiriça de informações de saúde. Essas iniciativas são importantes para os países avançarem na digitalização, o uso de Big Data e a promoção de inovação, que são importantes para ser partilhados globalmente. No entanto, existe o risco dessa articulação entre essas iniciativas reduzirem o impacto e o potencial das soluções digitais em sistemas de saúde dos países. É necessário reduzir esse risco e o G20 pode ajudar a construir esse sistema, essa visão sistêmica. O G20 é um espaço fundamental para a colaboração entre países, para o diálogo em torno da alocação de recursos no nível global e para o estabelecimento de consenso que pode servir como referência para vários países. A articulação e a convergência que são discutidas no G20 têm a capacidade de ser fortes e sustentáveis. E, por último, a colaboração internacional é essencial, na medida em que o G20 tem um papel fundamental na governança global, tendo a habilidade de articular essas iniciativas, identificando as forças de cada um e discutindo uma direção em comum. Além disso, iniciativas globais como esse grupo podem se tornar visíveis no mundo inteiro e se tornar exemplos de boas práticas que ajudam a guiar o diálogo internacional. Muito obrigado, secretário Haddad. Eu vou fazer a mesma pergunta para o subsecretário Pederneiras. Como que o G20 pode apoiar a convergência da Highway Pan-Americana com outros esforços globais e regionais para permitir a troca de informações de saúde transfronteiriça? Essa pergunta é muito importante, porque esse ponto eu gostaria de destacar. Essa é uma oportunidade que eu vejo, essa iniciativa do G20, que tratemos de adequar as fórmulas para poder implementar, que seja algo prévio das tecnologias propostas em cada um dos países. O que acontece na Argentina e também na Jamaica, no Brasil e em outros países, El Salvador, nós que estamos presentes, mas outros países da comunidade, as nossas realidades sobre políticas sanitárias são muito diferentes. Eu acredito que a oportunidade, o impulso que podem alcançar estes métodos de saúde, ou seja, digitais, ou recursos digitais para a saúde, como disse no início, é muito importante que tenhamos em conta que devemos adequar e adaptá-los à cultura de cada um dos sistemas de saúde. Então, para mim, é muito importante. Então, vemos assim e tentamos trabalhar dessa forma com as entidades internacionais para poder adequar a nossa realidade, as boas recomendações para poder gerar esta informação na saúde digital. Eu acredito que esse é um pedido. Eu não gosto de usar essa palavra. Não me interessa quanto estamos próximos do Equador, mas esse é um tema importante que requer uma adequação à realidade de cada um dos sistemas de saúde. Muito obrigado. Gracias, subsecretario Pedernera. Thank you. Muito obrigado, secretário Pederneiras. Agora eu vou fazer a question para o secretário Brian. Como que nós podemos empoderar os cidadãos globalmente para acessar e partilhar suas informações públicas para a continuidade do sistema, dos propósitos do sistema público de saúde? Thank you for that question. Now, Obrigado pela sharing pergunta. requires Bom, partilhar requer confiança. and trust is E a confiança é that allows a base que permite aos cidadãos do mundo inteiro se comunicarem. Nós temos que construir essa confiança. E como que nós fazemos isso no nosso sistema de saúde? E a tecnologia que vai ser introduzida. Bom, primeiro, a confiança requer abertura.
and that we ensure that E requer persons também are que able nós, to como pessoas, sejamos capazes de of passing coletar ou de usufruir dos benefícios dessa transformação. Então, é importante para eles in sharing que information. eles partilhem essas informações. Desde a Covid-19, nós tivemos uma diminuição muito grande no fator de confiança na maior parte do nosso sistema de saúde. O movimento anti-vacina teve um crescimento muito grande na habilidade da população de confiar no sistema de saúde, que proveu apoio in their e interest. serviços no interesse dos cidadãos. Health information is being E used A for informação de saúde foi utilizada para propósitos que a população não estava consciente. E, dessa forma, nós temos que assegurar que, quando nós construirmos o nosso sistema de informação tecnológica ou de informação na saúde, que nós coloquemos aí medidas protetivas bem significantes para lidar com essas questões de vazamento de informações e questões sobre compartilhamento de informações e aprovações e autorizações, so e também ensuring that para persons assegurar que as pessoas estejam constantemente conscientes de como os seus dados estão sendo usados, colocando ali mechanisms for todos os mecanismos para esse compartilhamento. the need for us to A necessidade de colaboração é evidente, porque no contexto de mudança climática, e até mesmo no contexto do que nós vimos aqui na Covid-19, o movimento across fronteiras é imperativo para os nossos sistemas serem capazes de trabalhar em conjunto. E nas conversas recentes que nós tivemos ao redor do HIV, especialmente na América Latina, cross borders, without having nos leva a crer que, através das fronteiras, os sistemas, às vezes, that we need to manage. colocam em risco o sistema de gerenciamento das informações. E, dessa forma, sem um debate, That we must invest in more fica muito complicado structured ways of investir contact. nessa estrutura dentro do contexto da confiança. E, assim, nós temos que encontrar formas de melhorar a confiança, esse déficit de confiança que existe agora em termos de informação, compartilhamento de informações, sistemas de tecnologia de informação e a percepção da população em torno do uso dos dados individuais e como esse dado tem que ser protegido e utilizado. Nós somos capazes de ver os benefícios, mas os riscos estão nas mentes das pessoas. We will not be able to achieve this Nós global não seremos capazes de conquistar ou de atingir esse estado de compartilhamento global de informações no interesse da saúde pública. Obrigado. Obrigado, secretário Brian. Nossa última pergunta vai para o secretário Mendes, e é a mesma pergunta. Como que nós podemos empoderar os cidadãos globalmente para acessar e partilhar suas informações de saúde para a continuidade do cuidado e da saúde pública e propósito de saúde pública? Eu acredito que algo muito importante, vemos uma experiência que é fundamental, que seria oferecer acesso universal e tecnologia a toda informação. Não podemos supor, como países, como estados, que a população utilize serviços onde eles não vão ter acesso total. Devemos garantir o acesso universal às informações. E esse é um elemento fundamental. A educação e a formação também, a aprendizagem e o conhecimento para gerar uma conscientização a respeito do uso dos dados da saúde, que são fundamentais para um melhor diagnóstico.
são fundamentais. Não podemos deixar de lado o acesso e nem a educação. Igualmente, a segurança dos dados é fundamental, como dizia o secretário, que possamos garantir que a informação do cidadão vai estar protegida e que vai poder utilizar seus dados com toda tranquilidade, sem colocá-los em risco. Além disso, é fundamental a articulação intersetorial, porque se não estamos isolados dos países, mas devemos esforçar-nos e unir-nos para que todos juntos possamos criar essa informação e esses dados que vão ser fundamentais para a obtenção de um resultado positivo. Então, devemos estar em constante atuação com as ferramentas que colocamos para todos os cidadãos. E é muito importante toda essa comunicação com essas ferramentas para poder compartilhar informação e oferecer um melhor atendimento e com maior qualidade para todos os cidadãos. A interoperabilidade dos sistemas de saúde é fundamental quando o usuário, às vezes, não está no mesmo local e, assim, ele deve ter acesso a várias ferramentas. E não deveria ser fácil, não é muito fácil. E em todos os países, precisamos do apoio do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID, para termos uma melhor atuação, para termos estratégias, para poder difundir esse conhecimento a todos os países da região. E, no final, então, nós somos só um grupo e devemos compartilhar entre nós mesmos as iniciativas e as ferramentas para gerar uma região muito mais comprometida com o bem-estar da população, principalmente na questão tecnológica. Thank you, Secretary Mendes. Obrigado, secretário Mendes. Eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas pela sua participação. Como mencionado no início do evento, o Japão é o primeiro doador oficial da Highway Pan-Americana para a Saúde Digital, uma iniciativa promovida pela OPAS e pelo BID, e liderada pelos países da região. Para concluir este evento, o BID, diretor executivo para o Japão, Kashi Hanajiri, vai fazer suas declarações finais. Muito obrigada. Consegue me ouvir? Sim, conseguimos. Boa noite, caros colegas, excelências, participantes desse evento híbrido e colegas da OPAS e da BID. Tem sido um prazer acompanhá-los neste evento paralelo nas iniciativas de saúde regionais que compartilham desse desejo por inovação de setores de saúde emergentes, respeitando os sistemas individuais de cada país, assim como a troca de dados baseada em confiabilidade mútua, assim como na infraestrutura, presenciando a visão clara e a liderança decisiva demonstrada por países como Argentina, Brasil, El Salvador e Jamaica é verdadeiramente inspirador. Também é fantástico ver que essas nações não apenas buscam melhorar seus próprios ecossistemas de saúde, mas também ativamente contribuem em aprendizados e cooperações mútuas. Eu acredito que as regiões da América Latina e Caribe oferecem lições importantes para as discussões dentro do grupo de trabalho da G20 e outros. Enquanto a parceria da BID e da OPAS tem resultado em facilitações regionais consideráveis de políticas e demonstrado a habilidade de se fazer uma troca de informação entre países. A nova iniciativa da Highway Pan-Americana para a Saúde Digital assegurar a promessa de maior amplificação deste impacto. Essa iniciativa foi desenhada para ir além das dificuldades nacionais, aumentar os capitais humanos e apoiar investimentos nacionais para reconhecer
uma saúde conectada para todos, dado que não há fronteiras para dificuldades de saúde. O Japão percebe a Highway Pan-Americana para a Saúde Digital como uma estratégia de investimento, promovendo essa colaboração transfronteiriça. Nós alinhamos nossos investimentos nacionais e empoderamos indivíduos e comunidades, criando um impacto positivo na saúde geral e bem-estar da nossa sociedade mundial. Em nome do governo japonês, eu gostaria de agradecer por poder apoiar esta iniciativa. Nós encorajamos outros países e parceiros a se unirem a nós, juntamente com a BID, OPAS e nações participantes, nesta luta significativa. Conjuntamente, vamos forjar um caminho para uma saúde conectada para todos num mundo mais resiliente. Obrigada. Muito obrigada, diretor. E com isso, nós terminamos a nossa sessão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos panelistas. Eu acho que foi uma discussão proveitosa para compreender como nós temos um sistema unificado em países tão grandes como Argentina e Brasil, e ouvir as experiências do El Salvador em termos de conectividade durante a pandemia e todos os investimentos que a Jamaica tem feito, foco na confiabilidade. Eu acredito que com essa informação no fim, nós temos que construir essa perspectiva regional, reconhecendo as particularidades de cada país, seus desafios, e em parceria com a OPAS e com a liderança dos países para adaptar às devidas realidades. Foi uma conversa muito proveitosa. Obrigada a todos que estavam conectados e aqui presencialmente, perdão. Boa noite.